Salve, salve nação rubro-negra, tamo junto e misturado em mais um quadro Opinião aqui no Coluna do Fla, dessa vez para poder falar sobre as posições que os nossos contratados vão atuar ao longo da temporada. Mas antes, já fazendo aquele convite de sempre para você já deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e, se possível, claro, fazer parte do nosso clube de membros, aumentando ainda mais a família Coluna do Fla, que em 2019 bateu todos os recordes e 2020 vai conseguir manter e crescer ainda mais com a ajuda de você que sempre nos dá essa moral. Pois bem, o Flamengo até agora tem 3 reforços oficialmente anunciados: o zagueiro Gustavo Henrique, o atacante Michael e o também atacante Pedro Rocha. O Gustavo Henrique, uma posição bem óbvia, ele vem ali para poder compor a zaga no lugar do Pablo Mari, podendo fazer dupla de zaga ali com o Rodrigo Caio, mantendo ali, no caso da reserva do Mari, um jogador com melhor posicionamento, mais alto, bom no jogo aéreo e que vai acrescentar muito. Vai ser uma disputa muito interessante entre o espanhol e o brasileiro. Já na frente, o Michael vem para ser o reserva do Arrascaeta. Apesar de muitas pessoas pensarem assim, como assim reserva do Arrascaeta? O Arrascaeta é mais meia do que atacante? Sim, mas o Michael se destacou pelo Goiás atuando no lado esquerdo do campo. Como o JJ joga com os meias já numa posição mais ofensiva e não simplesmente como atacantes, o Michael deve ser esse jogador, principalmente para entrar no segundo tempo no lugar do Arrascaeta, para dar mais velocidade, melhorar o contra-ataque, ter mais a jogada em profundidade, mas eventualmente ele pode ser deslocado para jogar numa função de segundo atacante, no caso do Bruno Henrique. Acho essa opção menos provável, porque o Michael é um jogador que não tem muito a questão do controle de bola, do drible curto, da troca de passes. Ele é um jogador incisivo, é um jogador que ele gosta da profundidade, ele gosta do mano a mano, do 1 contra 1 na velocidade. Se colocar ele para jogar entre os zagueiros, pelo porte físico dele, por ele ser franzino baixo, ele pode acabar não se destacando, mas há essa possibilidade. Quem foi contratado, na minha visão, para ser o reserva do Bruno Henrique é o Pedro Rocha. Ele não tem a mesma altura do Bruno Henrique, o Pedro Rocha tem apenas 1,78 m, mas ele é um jogador que tem outras características muito parecidas. Um jogador veloz, um jogador com uma boa finalização, principalmente de média distância, e que é forte, consegue trombar com os zagueiros e também ter uma facilidade ali no jogo aéreo, apesar, claro, da baixa estatura. Ou seja, deve ser ele ali para ser o reserva do Bruno Henrique. Com isso, o Vitinho nessa temporada, caso ele continue, acredito que sim, não tem nenhuma negociação a princípio pelo nosso camisa 11, ele seria o jogador para ser o reserva do Everton Ribeiro pela direita, e o Berrio aí já vai ter que caçar o seu rumo, já vai ter que procurar um outro clube, porque vai ser muito difícil que ele consiga ser utilizado, e acho que em casos assim deve-se utilizar um jogador da base e não pegar um jogador caro, que o Flamengo gastou muito dinheiro e que precisa, né, já que a gente tem no nosso orçamento a venda de jogadores como meta para esse ano, pode conseguir algum caixa, nem que seja mesmo uma moeda de troca. Agora, há umas outras possibilidades para essa temporada ainda, algumas negociações que estão acontecendo, como por exemplo o Thiago Maia. O Thiago Maia é o jogador que a princípio ele viria para jogar numa posição do William Arão. Até houve uma entrevista do Dorival Júnior, ex-treinador do Flamengo, que treinou o Thiago Maia no Santos, e que ele disse que o Thiago Maia tem uma grande recuperação e que é muito difícil ele não ganhar uma disputa de bola. Então ele seria esse jogador para fazer o início das jogadas, a construção ofensiva das jogadas, e também para poder fazer a marcação ali à frente dos zagueiros, ou seja, função do William Arão. E tem o Pedro, que se ele for contratado, ele vai ser ou o substituto ou então o titular do Flamengo no lugar do Gabigol. A gente não sabe se o Gabigol vai continuar, e aí o Pedro surge. Se ele for contratado, ele vai ser o nosso reserva caso o Gabigol fique. Caso o Gabigol vá para outro clube, o Pedro seria o nosso camisa 9. Ou seja, o Flamengo vai arrumando em tiros certeiros os principais flagelos da temporada passada. A gente sabe muito do JJ colocar o time titular em quase todos os jogos, não era porque ele tinha a ânsia de ganhar tudo, era porque ele não confiava nos reservas, e de fato havia uma discrepância muito grande do nível dos nossos titulares
para os jogadores que estavam no banco, e a meta desse ano é reduzir essa diferença ao mínimo para que a gente possa ter uma temporada com muitos jogos, mas com o time mantendo o mesmo padrão quando houver as substituições. A única situação ainda que falta definição são as laterais. Sai o Rodinei, mas não tem nenhum nome. O Orejuela é o que de vez em quando aparece, mas nada muito certeiro. E na esquerda eu acho que já deu o tempo do René. Ele pode pegar a bola de prata que ele ganhou e colocar debaixo do braço e procurar um novo clube. Acho que as laterais continuam ainda sendo o nosso principal ponto fraco e que a diretoria precisa resolver ainda no início da temporada, para não correr o risco de termos que trazer jogadores de fora no meio da temporada, como Rafinha e Felipe Luiz, que se adaptaram muito bem, mas a gente sabe que não é sempre que esse padrão acontece. Muitos jogadores que vêm de fora acabam levando um tempo para poder se adaptar ao clube, se adaptar ao futebol brasileiro, e a gente pode acabar passando muito aperto, como passamos em alguns jogos ao longo dessa temporada. Tá certo? Concorda, discorda? Deixe seu comentário abaixo. Lembre de curtir, dar seu like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e também ativar o sininho com todas as notificações. Tá certo? Saudações rubro-negras, um forte abraço e até a próxima.